Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Federal de Roraima. Eu sou Thaís, sou da Pró-Reitoria de Ensino e nós vamos dialogar um pouco hoje sobre dois assuntos muito importantes. Então, vocês que estão iniciando agora os seus estudos no IFRR, né, nossos novos alunos, nossos novos estudantes, e a gente fica muito feliz de vocês terem escolhido o IFE para estarem aí nessa caminhada acadêmica de vocês no ensino superior. E a nossa conversa de hoje é muito importante para a vida acadêmica de vocês. São dois documentos que são primordiais vocês conhecerem, saberem quais são, né, a finalidade deles, os objetivos deles para a vida acadêmica de vocês. Então, nós vamos começar falando sobre a organização didática do IFE. Então, a organização didática do IFE é o instrumento normativo que orienta o funcionamento dos cursos, né, em toda a nossa instituição. Esse documento, a organização didática, é o que estabelece as decisões didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito do IFE. E a nossa organização didática ela vai reger todas essas decisões didático-pedagógicas. E ela é pautada na nossa legislação maior da educação, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a 9.394, né, de 1996. Não só ela, mas todas as outras legislações pertinentes, né, a cursos, ao ensino, à educação, né, em seus diferentes níveis e suas diferentes modalidades de ensino. A nossa organização didática do IFE, ela foi aprovada, né, no nosso Conselho Superior, no nosso CONSUP, ela foi reformulada recentemente e foi aprovada pela Resolução 716, de 4 de janeiro de 2023. A nossa organização didática ela é um documento um pouco grande, né? Então ela é dividida, né, dentro ali da sua estrutura em títulos, em capítulos, em seção e em subseções. E aí dentro desse documento ela vai regulamentar sobre o currículo, sobre o planejamento, sobre os cursos, e aí esses cursos, esses seus diferentes níveis e modalidades de ensino, sobre as formas de matrícula, trancamento de matrículas, as formas de ingresso, a avaliação, que é algo que é muito importante vocês conhecerem sobre a avaliação, né? Como é que vocês são avaliados, segunda chamada, entre outras perspectivas. Né? Então, são temáticas assim, muito importantes dentro da vida acadêmica de todos vocês, estudantes. Então, dentro da organização didática, essa nova reformulação, ela trouxe um aspecto diferenciado, né? Ela foi dividida em títulos. Então, primeiro a gente traz os aspectos gerais para todos os cursos, ou seja, aqueles assuntos que são comuns a todos os cursos, independente de nível, independente de modalidade. Um outro título sobre os cursos técnicos, ou seja, a especificidade desse nível de ensino, dos cursos da educação superior, e aí nesse título, né, a gente tem aí sobre os cursos de graduação, que é o que vocês estão fazendo nesse momento, né, e sobre os cursos de pós-graduação. E nós temos também um capítulo sobre as especificidades do ensino à distância, ou seja, sobre a AD, que aí vocês, estudantes dos cursos EAD, né, vocês vão verificar na organização didática que lá no nosso documento está trazendo especificidades da modalidade. E essas especificidades vocês vão encontrar especificamente, não quer dizer que vocês não vão ler toda a organização didática, mas as especificidades da EAD, elas se encontram dos artigos 335 a 365. Então, todos esses artigos aí, de 335 a 365, eles estão falando sobre a educação à distância, tá? E aí eu quero destacar para vocês o artigo 335, que ele fala assim, ó, estabelece que considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, né, ou seja, compatíveis com essa modalidade, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, a educação à distância, ela tem a sua especificidade, né, que difere aí da modalidade presencial. Então, essas especificidades, elas estão regidas na nossa organização didática. É muito importante vocês conhecerem um pouco do que estabelece
a nossa organização didática. E aí, olha só, eu destaquei aqui algumas temáticas que tratam sobre a EAD, que é importante vocês saberem. Então, da oferta, ou seja, da oferta de curso, da seleção, como é que vocês são selecionados, como é que vocês foram selecionados, o processo de matrícula, sobre a organização curricular, sobre o planejamento, que é entre o plano de ensino e o mapa de atividades que os professores eles entregam, né, deixo aí no ambiente virtual de aprendizagem, sobre a metodologia, sobre a acessibilidade, sobre a prática profissional, trabalho de conclusão de curso, da avaliação da aprendizagem e da frequência. Então, são temas muito importantes para que vocês, estudantes, já entrem na instituição conhecendo. Então, vocês precisam ler, né, sobre todas essas temáticas. E aí eu estou destacando aqui o título que traz a especificidade da EAD. E aí, eu destaquei aqui para vocês verificarem algo que é muito importante para vocês, que é a dúvida de todos os estudantes, não só da modalidade à distância, mas também da modalidade presencial, que é sobre a avaliação. Né? Então, professora, como é que eu sou avaliado? Né? Quais são as perspectivas da avaliação? Então, você, estudante do curso EAD, você é avaliado da seguinte forma, conforme a organização didática, lá no artigo 352 e 353, né? Diz assim, a avaliação da aprendizagem consiste na averiguação do desempenho de conteúdos, habilidades, competências e da verificação da assiduidade do estudante, onde? Nas atividades presenciais e à distância. Então, quando vocês forem realizar essas atividades de forma presenciais e à distância, vocês estarão sendo avaliados a todo momento. A participação de vocês nos fóruns, a participação de vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí, o professor, quando ele vai apresentar o planejamento dele, ele vai dizer como é que vai ser feita a avaliação, né? Quais serão os instrumentos de avaliação. E aí, o artigo 53 coloca o seguinte, a avaliação do estudante será composta pelo seguinte somatório. Então, de que forma? O inciso 1 fala assim, das avaliações presenciais, que vai totalizar 60%, e as avaliações à distância, totalizando em 40%. Onde? Na nota do componente curricular. Então, o professor de vocês, do componente curricular, né, da disciplina de vocês, vai fazer essa divisão aí para que vocês obtenham aí a nota, tá? E a média para aprovação dos cursos de graduação é 7. Então, para ser aprovado, tá, você precisa obter a nota 7. E aí, o artigo 355, ele vai falar sobre a avaliação, né, que vocês terão disponíveis a avaliação de vocês em até 7 dias, né, as notas de vocês depois da realização. Né, e aí vocês podem conversar com o professor se você apreciar a sua nota, né, se você tem alguma coisa para falar ao professor, alguma discussão para fazer ou algum ponto para rever acerca do resultado, você pode estar em contato com o professor aí, ou por ambiente virtual de aprendizagem, ou em outra plataforma que vai ser disponibilizada e vai ser verificado com o professor. Mas é importante que vocês compreendam, né, como é que vocês estão sendo avaliados, tá? Então, gente, o que é que a gente... É um documento muito grande que não tem como nós vermos todos os pontos neste vídeo, mas vocês precisam conhecer a organização didática, vocês precisam ler a organização didática, porque ela é o que rege as questões didático-pedagógicas da instituição, certo? E um outro documento muito importante, que nós vamos dizer assim, é um livro a ser seguido aí, né, na nossa instituição, é o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFE, né, vamos dizer que é a nossa Bíblia da instituição. Por quê? Porque lá está todas as nossas diretrizes, né? Todos os nossos, vamos dizer assim, a nossa missão, os nossos valores, onde nós estamos, para onde nós queremos ir, tá? Então, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFE é o nosso planejamento institucional, né? Vamos dizer que é o nosso documento macro, tá? Então, todos os outros documentos da instituição, eles estão pautados na perspectiva do PDI. Então, o que é o PDI? Então, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, é um plano, né, que é elaborado na perspectiva de 5 anos. Então, a cada 5 anos ele é reformulado, vamos dizer assim, né? Ele é feita a sua elaboração. E, recentemente, ele foi reformulado, né? Ano passado ele teve seu processo de reformulação e ele foi reformulado e aí
nós colocamos nesse novo PDI nossas perspectivas para os nossos próximos 5 anos. Então, é um documento, né, que caracteriza a identidade do IFE, do Instituto Federal de Roraima, e ele norteia os nossos caminhos, que este deverá seguir. Quem? O IFE. De forma que cumpra a sua missão, a sua visão e alcance os seus objetivos. E, como eu disse para vocês, ele foi reformado há pouco tempo e ele foi aprovado aí no nosso Conselho Superior, o que é o Conselho Superior? Rapidamente eu vou falar para vocês, tá, gente? É importante que vocês saibam também. O Conselho Superior é um colegiado ali da instituição que tem representantes de todos os segmentos da instituição, ou seja, docentes, técnicos, egressos, estudantes, gestores, comunidade externa, órgãos, né, outros tipos de órgãos e fazem parte. Então, ele é o conselho que aprova todas as nossas decisões, né? Então, ele é como o nome diz, né, ele é o conselho que está acima, né, que detém todas as nossas decisões, tá? E foi o conselho, e é o Conselho Superior que aprova os nossos documentos, assim como a resolução didática, o PDI, que foi aprovado pela resolução 781. É um documento que ele é bem extenso, bem maior que a organização didática, mas ele é muito importante. Então, o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional? Ele é o documento que existe para cumprir formalidades, constitui-se em importante instrumento norteador que permitirá ao IFE monitorar e avaliar o efetivo planejamento de que forma? De curto, a médio e a longo prazo. E articular suas ações, compatibilizando-as com as expectativas da sociedade roraimense, com as políticas do governo, né, para a rede federal, científica e tecnológica e com as exigências do órgão de controle. Então, é um documento que ele estabelece a missão, a visão e os valores do IFRR, tá? E aí, dentro desses valores, dessa missão, é importante que nós conhecemos. Por quê? Porque vocês, enquanto estudantes, que agora já são do Instituto Federal, nós temos, dentro dos nossos documentos, a visão, né, e os valores e a missão de que profissionais nós queremos formar. Tá? Então, tudo isso está pautado na nossa legislação. Então, a missão, a visão e os valores são os elementos que nortearão as ações da instituição em todo o quinquênio, ou seja, ao longo desses 5 anos. E, por isso, ressalta-se a importância de sua inclusão no perfil institucional. E aí, rapidamente, eu quero que vocês conheçam a missão, a visão de futuro e os valores do IFRR, né? Então, a missão define o motivo da existência da instituição, a visão, o que ela pretende ser, e os valores, os princípios que guiarão toda a sua atuação. E aí, diante disso, né, aqui estão a nossa missão, visão e os nossos valores, que são construídos por toda a comunidade acadêmica. Então, é um documento que ele não é elaborado por uma comissão específica, tem a participação de todos, ele vai para consulta pública, né, audiências, como foi feito. Então, a missão é promover a formação humana integral por meio da educação, ciência e tecnologia, em consonância com os arranjos produtivos locais, socioeconômicos e culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, né? Então, essa é a nossa missão, é que você, estudante, tenha a sua formação humana de forma integral, né? E aí, essa formação humana, ela tem que estar alinhada, né, com a nossa realidade de Brasil, de Roraima. E a nossa visão de futuro é ser excelência na região Amazônia, como agente de transformação social por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Então, nós somos uma instituição que tem aí esse tripé, né, vamos dizer, e tem a inovação, né, porque a inovação aí ela vem como uma questão transversal, né? A inovação ela está no ensino, ela está na pesquisa, ela está na extensão. Então, vocês, estudantes, vocês estão sendo formados, né, para ser excelentes profissionais, para fazerem a diferença onde quer que vocês estejam. E nós temos os nossos valores, né? O que são esses nossos valores? São as convicções e as premissas dominantes da organização que formam o seu código de conduta. Portanto, deve inspirar o comportamento das pessoas e nortear a gestão estratégica. Assim, os valores foram definidos para este quinquênio, ou seja, esses 5 anos, ao longo desses 5 anos de vigência desse PDI, e que devem ser compartilhados pela instituição, que são a inclusão social,
a ética e transparência, a responsabilidade socioambiental, a gestão democrática e o respeito à diversidade e à dignidade humana. Né? Então, esses são os nossos valores. Como eu disse para vocês, a organização... desculpa, estou com a correção de idade na cabeça. O PDI, ele é um documento extenso. Então, ele tem toda a nossa fundamentação filosófica, pedagógica, tem sobre a oferta dos cursos, então é muito importante que vocês vejam lá. Qual a perspectiva ao longo desses 5 anos para a oferta dos nossos cursos? Cursos técnicos, curso de graduação, pós-graduação, especialização e mestrado. Então, hoje vocês estão fazendo graduação, mas vocês podem fazer outras graduações no IFE e também pós-graduação. Então, esse documento, o PDI, ele... dentro da sua estrutura, ele tem todas essas perspectivas, né? Toda essa projeção de cursos que nós queremos estar ofertando no IFRR. Então, é muito importante que vocês verifiquem. Eu não coloquei aqui porque ele é um capítulo bem extenso, né? Então, é importante que depois vocês vão lá no documento, deem uma olhadinha, deem uma lida, tá bom? E nós temos o Projeto Pedagógico Institucional, nosso PPI. Então, o nosso PPI, ele compreende dentro da estrutura do nosso PDI. É um documento aí que ele, vamos dizer assim, é o nosso eixo, né, para que nós possamos estar elaborando todos os nossos documentos. Por exemplo, a organização didática. A organização didática, ela está coerente com o PPI, tá, que a gente chama PPI, ou seja, Projeto Pedagógico Institucional. E aí também é importante que vocês façam essa leitura, porque esse documento também é o que respalda a elaboração do projeto pedagógico de curso de vocês, tá? Então, lá no PPI, ele vai discutir sobre concepções da educação profissional, científica e tecnológica, né? A concepção de currículo, a concepção de avaliação, a concepção de organização didática pedagógica da nossa instituição, vai falar sobre as formas de ingresso no ensino, na pesquisa e na extensão. Vai também trazer sobre a questão da permanência e o êxito educacional, que é algo muito importante. Então, vocês ingressaram na instituição. Nós queremos que vocês permaneçam e queremos que vocês concluam o curso de vocês com êxito. E, para isso, né, a gente dispõe de várias políticas, né, e para que vocês possam continuar no curso, né? Então, vocês, estudantes de educação à distância, vocês vão ter todo um suporte, né, de profissionais, institucional, para que vocês logrem êxito aí no curso de vocês. Tem sobre as políticas de ensino para educação à distância, então é muito importante que vocês também deem uma olhada. E a política de educação inclusiva e educação para a diversidade, né? Nós somos um estado que ele é intercultural, né? A gente tem a possibilidade, e aí eu tenho certeza que dentro dos cursos nós temos estudantes aí que estão em vários municípios, em todos os nossos polos. Então, a educação profissional científica e tecnológica, ela é diversa. E então, queridos estudantes, eu trouxe para vocês também um resumo sobre o PDI, né, e o que consiste o PDI, mas é importante que vocês leiam e depois vocês vão estar tendo também a oportunidade de, ao longo do curso de vocês, terem contato com esse documento também, que é muito importante, assim como a organização didática e outros documentos que regem a nossa instituição, tá? E eu quero agradecer vocês por terem me ouvido essas informações da nossa instituição. Eu quero deixar aqui uma frase de Gabriel Chalita, que diz assim, ó: semeadores são aqueles que se dedicam a formar a vida. Semeiam porque acreditam na dádiva futura de cada semente. Semeiam porque sabem que os frutos da existência dependem da fertilidade dos campos. Então, você, estudante, que está ingressando agora na instituição, que vocês possam semear um caminho aí, que vocês possam colher muitos frutos futuramente, depois como profissionais, né? Mas que a nossa instituição está imensamente feliz, porque vocês escolheram o Instituto Federal de Roraima, né? E que vocês tenham assim, muito sucesso. Eu quero agradecer pela atenção de vocês. E sejam muito bem-vindos ao IFRR, um forte abraço e a gente se encontra aí ao longo do curso de vocês. Tchau!